E aí, pessoal, eu sou o Jadson Gomes, estamos de volta aqui no Capitalistas de Merda, primeiro vídeo, primeiro podcast, né, primeiro conteúdo em 2021, o último tinha sido lá em outubro, novembro de 2020, e agora estamos de volta aqui para esse primeiro vídeo que a gente não poderia deixar de falar do hype do momento, aí o Clubhouse, essa app elitista e excludente que vem diretamente lá do Vale do Silício. Então vamos falar um pouco aí sobre o Clubhouse. Bom, se tu tá assistindo aqui e não viu ainda, que eu acho muito difícil, né, sobre o Clubhouse, notícias, ou muita gente usando, né, e criando aquela sensação de que a gente não está fazendo parte disso, vou explicar um pouquinho por quê. O Clubhouse é uma app, uma plataforma aí, uma nova empresa lá do Vale do Silício, que faz o quê? Mistura, ao que tudo indica ali, ao que me parece, né, rádio FM, podcast, Twitch, Instagram, Facebook, mistura tudo aí num novo jeito, né, uma nova rede social que é focada só em áudio, né? Até aí tudo bem, né? Uma nova app, uma nova rede social, a gente tem uma nova rede social aí a cada mês ou a cada semana, sei lá. E essa tem chamado bastante atenção agora, no Brasil, principalmente essa semana, estamos aqui no início de fevereiro, né? E está chamando bastante atenção e, obviamente, aqui no Capitalistas de Merda a gente vai falar sobre os problemas do Clubhouse, o que a gente tem de problema. Então vamos lá. A primeira coisa assim que chama atenção é que o Clubhouse ele funciona somente para convidados, isso mesmo. Então, aquela velha história, né, lá desde o Orkut, né, Gmail, outras aplicações do Google e várias outras aplicações que surgiram por aí se utilizam desse método para criar uma sensação, né, de pertencimento ou de não pertencimento, né? Então, o não pertencimento também cria uma sensação. Nesse caso, então, a app ela é só para convidados. Somente quem está na app pode convidar outras pessoas. Tem um limite ali, né? Cada pessoa pode convidar 4 ou 5 pessoas, se eu não me engano. E isso cria todo um hype, toda essa sensação, né? E acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? Acho que até aí, nesse momento, não tem problema nenhum, né? Várias apps, vários sites, várias aplicações já fizeram esse tipo de estratégia e até aí a gente pode pensar que é alguma coisa inocente, assim, né? De tipo, não, tá bom, eles estão fazendo isso, né? Somente para convidados, para criar justamente essa expectativa. O problema é que não para por aí. O principal problema para mim, no meu ponto de vista aqui, é que, além de ser só para convidados, ele só funciona em iPhone e iPad, né, em alguns dos sistemas operacionais aí da Apple. Então eles extrapolam um pouco esse limite, né, do convidado e de quem pode fazer parte dessa app, né? Não é apenas para convidado, né, de amigos que indicam amigos e tal. Não, é um pouco mais do que isso. É de fato eles estão botando uma barreira e a barreira é somente para pessoas convidadas que possuem um sistema operacional da Apple, né? Possuem um iPhone, um iPad, todo mundo sabe que esses dispositivos, aí, aparelhos, são muito mais caros, mesmo nos Estados Unidos, mesmo em qualquer lugar, né? Então existe uma divisão clara, né? E isso está na estratégia do Clubhouse, não é algo que foi feito sem querer. Não, isso é deliberado, vou falar um pouco mais para frente sobre isso também. Bom, obviamente, como ele só funciona em iPhone e iPad, ele não vai funcionar em Android, nenhum outro tipo de smartphone, nenhum outro tipo de sistema operacional. E o que mais me deixa chateado, que eu queria trazer aqui, é que ele não funciona na web. E aí a gente entra num detalhe de que isso foi feito propositalmente, né? Não existe aqui, eu já sou um programador que entende de tecnologia falando, não existe nenhuma limitação técnica para que uma aplicação desse tipo só funcione em iPhone e iPad. Obviamente que a gente não viu o código-fonte do Clubhouse, até porque ele é, né, um código privado, um código proprietário, né? Ele não é open source, isso aí é outra discussão. Mas o que, pela tecnologia, pelos que eles criaram, né, não existe uma limitação. Essa aplicação, Clubhouse, ela poderia muito bem funcionar na web, funcionar em qualquer navegador, funcionar no Android, funcionar em qualquer smartphone. E por isso que eu digo que eles fizeram isso de propósito. Eles estão escolhendo uma fatia de mercado que eles querem, e essa fatia de mercado é somente quem utiliza iPhone e iPad
o resto das pessoas tem que ficar esperando e eles vão criar, de fato, né, essa angústia. E isso está totalmente junto da estratégia de crescimento e eu acho isso muito problemático, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o web, né, já que ele não funciona na web. E aí tem uma outra coisa, né, que está ligada aqui, que ele é uma app que só funciona com áudio, né? Então, a gente também tem um problema de acessibilidade. E aí muita gente pode se questionar, mas deixa, né, é uma nova proposta, não sei o quê. Tem outras aplicações por aí que também são assim. Só que ela já nasce, ela já é uma... A gente tem que olhar para isso, porque, como eu comentei, o nome do vídeo aqui é uma app elitista, excludente, e de fato ela também é excludente em termos de acessibilidade. Né? Uma aplicação aí que se propõe a só funcionar com áudio, ela tem problemas de acessibilidade. Claro que outras coisas também tem, mas a rádio FM também tinha, blá blá blá. Tudo bem, mas agora se a gente tem tecnologia para fazer algo que seja melhor, que seja mais acessível, por que não fazer? De novo, isso está lá na escolha, na estratégia de como que foi feita essa aplicação. Outra característica, né, que vem diretamente lá do Vale do Silício, eu já falei bastante aqui, tem pelo menos 2 conteúdos aqui falando de Instagram, né, falando não mal, trazendo observações sobre o Instagram. O Clubhouse leu a cartilha, leu lá todos os livros, né, de como o Instagram fez sucesso e está aplicando aqui também. E uma das principais características, além de só funcionar em iPhone, além de ter, né, esse clube, literalmente, né, de pessoas que podem utilizar o aplicativo, eles também estão utilizando a estratégia de celebridades, isso mesmo. Então, ele só ficou muito popular agora nos últimos tempos porque celebridades começaram a usar o aplicativo e fazer parte lá dessas salas que eles chamam, né, como se fosse uma sala de áudio onde pessoas ficam trocando uma ideia. Então, algumas celebridades estão lá e isso obviamente chama atenção, né? Então, Elon Musk, o cara mais rico do mundo, falou sobre o Clubhouse e estava lá numa sala falando sobre sei lá o quê. Bom, todos os seguidores aí de Elon Musk querem fazer parte também. E isso continua. Ashton Kutcher, né? Ashton Kutcher tá lá desde Instagram, ele também participou dessa mesma coisa, ele tá sempre nessas redes sociais aí trazendo, né, levando pessoas. E de novo, é essa cultura de celebridade, né? Uma cultura elitista em cima disso. E claro que celebridade tem todo o lance humano, assim, de que a gente quer, né, ver o artista que a gente gosta ou alguma coisa assim, a gente quer estar lá também, né? Então é uma estratégia que está lá desde o início, por isso que está se tornando cada vez mais popular. Poderia ser legal, poderia ser, se fosse aberto para todo mundo já desde o início, né? Poderia ser uma estratégia de negócio, né? Colocar celebridades e as outras pessoas vão. O problema é essa fatia de mercado que eu acho que é totalmente injusta, assim, e desnecessária. E aí a gente entra também, já falei um pouco aqui, no FOMO, né? O Fear of Missing Out. Eu até brinquei que o Clubhouse é uma FOMO First App e uma Celebrity First App também, né? Que é esse lance de criar essa sensação, né, de que tu tá perdendo alguma coisa, e isso, de novo, a gente não consegue controlar, é muito difícil, né? Eu mesmo, quando eu vi, né, muita gente falando sobre, eu já fui catar, mas de cara eu já vi que só funcionava para iPhone e tal, e comecei a olhar com outros olhos, né? Então, isso acontece bastante na própria comunidade de desenvolvimento de software, em outras comunidades por aí, de coisas que só funcionam em Apple. Eu acho isso muito tóxico, né? Apple tem vários poréns, não vou entrar por aqui. Eu não uso Apple, nunca usei Apple. E, enfim, já de cara me saltou os olhos isso, né? E esse lance, então, do FOMO também faz parte lá da estratégia, né? Criar essa sensação de que tu tá perdendo alguma coisa, e de fato tu tá perdendo. Tu não tem um iPhone, de fato, e tu não foi convidado, né? De fato tu tá perdendo o que tá acontecendo por lá. Isso cria uma sensação ruim, né? E é isso que eles querem. Outra coisa que o Clubhouse faz, então, que eu comentei, ele é semelhante com um podcast, como se fosse um podcast ao vivo, né? Eu já comentei aqui em algum conteúdo do Capitalista de Merda sobre essa subversão do podcast. O podcast é uma tecnologia que existe há muito tempo, né? Uma plataforma que existe há muito tempo, e tecnologias existem há muito tempo, né? E está acontecendo com o podcast nos últimos anos a mesma coisa que aconteceu com a web, né? O podcast qualquer pessoa pode fazer um podcast, né? Basicamente é gravar um áudio e colocar em um servidor, e a gente, né, consegue se comunicar e é acessível para todo mundo e tudo mais, a gente consegue colocar transcrição. E nos últimos anos a gente teve uma subversão disso, com a popularidade cada vez mais alta dos podcasts. As grandes empresas aí começaram a tomar conta disso também, tanto que hoje se tu tem um podcast e tu não tá no Spotify ou não tá lá no da Apple,
o teu podcast muito provavelmente não vai ser ouvido por ninguém, né? Então, de novo, o podcast também foi subvertido e ele já está dentro aí do Vale do Silício, e o Clubhouse vem com essa proposta de novo, assim, né? É uma proposta totalmente fora do que a gente tinha na Open Web, né? Do que a gente poderia ter, que é uma coisa que é muito mais acessível para todo mundo, né? E muito mais democrática também. E aí eu engato aqui para falar então da Open Web, né? Então o Clubhouse, infelizmente, ele é mais uma estaca assim na Open Web. A gente tem milhares de soluções cada vez mais nascendo na Open Web, e isso é muito bom, redes descentralizadas, várias outras aplicações e tudo mais. Só que o que acontece fora da Open Web acaba tendo muito mais impacto, como acontece com qualquer aplicação aí do Vale do Silício e como está acontecendo agora com o Clubhouse. Né? Então, é uma aplicação que já nasce fora da Open Web, né? E quando eu falo Open Web, é web, né? Ela está na internet, porque ela precisa de internet para funcionar, o Clubhouse, só que ele não é Open Web, ele não é aberto, ele não funciona no navegador, ele não é acessível para qualquer pessoa, né? Ele é totalmente excludente. E infelizmente a gente tem essa estratégia, né, fazendo parte aí. E de novo, o que às vezes a gente teve alguns anos atrás muitas aplicações faziam algo fora da Open Web porque a Open Web não tinha suporte, talvez, ou não funcionava da melhor maneira possível, né? Teve toda aquela controvérsia lá quando o Zuckerberg disse que o Facebook, a melhor aposta do Facebook foi não fazer em HTML5, que faz parte da Open Web, né, fazer a app do Facebook nativa. E mesmo lá, naquela época, ele já não tinha razão, poderia muito bem ter sido feito, né, em HTML5, e nos últimos anos a gente tem isso, cada vez mais aplicações saindo fora desse padrão, fazendo coisas específicas, né, com código que é proprietário, ou que vai funcionar em cima de um código proprietário, e aí a gente tem esse caos, né, que a gente vive agora, e a gente tem aplicações aí como Clubhouse. Um último detalhe aqui que eu achei interessante é que, obviamente, eu não tenho acesso ao Clubhouse, porque eu não tenho um iPhone, né? Então eu fui procurar aí no YouTube para ver como é que era a interface e tudo mais, né? Então já está cheio de vídeo, né, falando de influencers aí, entre aspas, trazendo hacks, dizendo como ganhar dinheiro, como ganhar seguidores, e falando sobre o novo modelo do Clubhouse e tal. Já está cheio disso, tanto no Brasil, né, vídeos em português, como vídeos lá fora. Ali pelo final de 2020 começaram a surgir bastante vídeo falando sobre o Clubhouse, e inclusive nesse momento que eu gravo aqui, está rolando entre alguns amigos, pessoas do meu círculo aí, né, empreendedores que já estão criando salas dentro do Clubhouse, fazendo coisas, né, discutindo sobre novos modelos de comunicação, o que é legal, porque de fato, esquecendo tudo que eu falei até aqui, o Clubhouse traz alguma certa inovação, sim, e pode ser que ele seja mesmo, né? Ele traga alguma disrupção aí para o mercado, para as marcas e tudo mais. E isso é legal discutir sobre isso, né? Tem essa camada que ela precisa ser discutida. Eu estou falando uma camada mais embaixo, né? Uma camada que pega muito mais alguma coisa até filosófica, ou alguma coisa de, né, coisa que a gente fala aqui no canal, né, sobre Open Web e tudo mais. Mas existe essa camada de mercado, né, de pessoas que não estão olhando para a camada de baixo, e tudo bem, não tem problema, né? E, de fato, a gente tem que estar ligado com todas as camadas, é o que eu sempre vejo, né? Então, assim que tiver, por exemplo, o Clubhouse para Android, se tiver, né, pelo que eu dei uma pesquisada aqui, quem desenvolve lá a tecnologia no Clubhouse disseram que já está em desenvolvimento para Android a versão do Clubhouse. Para a web não mencionaram nada, então muito provavelmente não sei se a gente vai ter em algum futuro próximo aí, mas essas discussões, então, de como que isso vai afetar as marcas e o que isso vai trazer de modelos novos de negócios e tudo mais, é importante, é interessante. Eu, pelo menos, eu particularmente gosto de ficar sempre, né, olhando para todos os lados, assim, olhando no que impacta, né, aonde fere a Open Web, aonde fere os modelos de negócios atuais, mas também estou olhando para, né, para outras coisas que podem vir a surgir, né. E é isso. Então me comentem aqui, né? Quem estiver ouvindo no podcast, vem aqui pro site do Capitalistas de Merda, comenta. Quem estiver no YouTube, comenta aí também. O que vocês acharam do Clubhouse? Já estão usando? Fazem parte dessa pequena bolha aí que usa iPhone, que foi convidado e que pode fazer parte do Clubhouse nesse momento aí de FOMO, né? Ou não, né? Ou alguns pontos que eu comentei aqui vocês não concordam, acham que talvez não tenha tanta relação assim? Deixa um comentário aqui, vamos
trocar uma ideia sobre, né, uma coisa nova. Então é importante que a gente olhe para tudo. Eu não tive acesso à aplicação, mas dei uma olhada, né, no site, vi alguns vídeos, li bastante sobre, para trazer esse conteúdo aqui. Mas vamos trocar uma ideia sobre isso, o que vocês estão achando aí. Será que de fato o Clubhouse vai ter um impacto significante no mercado e vai ter um impacto tão negativo assim como eu estou trazendo para Open Web, para, né, coisas que funcionam aí na web? Então deixa o comentário aí. Aproveitem, se inscrevam. O Capitalista de Merda agora virou uma plataforma única, então se inscrevam. Também vai ter newsletter e tudo mais, vocês podem se inscrever lá no site, né? Se inscreva aqui no canal também, se inscreva nas plataformas lá de podcast para continuar recebendo conteúdo. A gente está montando bastante coisa aí para esse ano. Esse foi o primeiro vídeo de muitos, né? Primeiro conteúdo aqui em áudio, vídeo, texto e tudo mais. E nos vemos numa próxima. Até mais.